ter essa galera aqui e manter o Dudu aqui, manter o Dudu no futebol do Brasil, manter o Dudu no Palmeiras, representa muito para a economia do nosso futebol. O Abel citou aí a venda de camisa, a idolatria, você circular um cara que tem projeto de seleção brasileira, circular o Palmeiras que tem projeto de conquistas ambiciosas, o que deve ser o projeto de todo grande clube, evidente que o Palmeiras está nessa ponta da linha aí, né? É o atual campeão brasileiro e é o time a ser batido, essa é uma frase do povo, é a frase que está na boca da galera aí. Quem é que tem que ser batido? O Palmeiras. Então o Palmeiras não perdeu a sua estrela, não perdeu exatamente o seu principal jogador. Agora, quer para que ele chegue onde que ele quer chegar e a seleção seja o caminho dele, ele precisa jogar mais. Jogar o que jogou no Palmeiras esse ano, jogou muito bem do segundo semestre para baixo, mas tem que fazer uma temporada de excelência para ser realmente lembrado como um cara que tem espaço na seleção brasileira, porque vestir a camisa da seleção vai ter que brigar muito e não é só chegar ali, como diria o Romário, sentar na janelinha. Vai ter que brigar muito, tem 22, 23 lugares e vai ter que brigar nesse ônibus aí para entrar lá. Eu acho que o que ele está fazendo nos últimos anos não credencia para estar lá, não? Merece, lógico que merece. Lógico que eu acho que só que o leque da seleção brasileira é um leque difícil. Quando se abre o leque da seleção brasileira, assim, nossa, como tem opção esse leque. Quem são os competidores ali do Dudu? William? João, William, eu acho que Neymar. Se você pensar no Richard, aí complicou. Se você pensar no Richard. E eu concordo que quando se fala, tá jogando mais que o Douglas Costa, tá jogando mais do que o William tem sido reserva do Chelsea, nem sempre reserva, nem sempre titular. Então por isso que eu permiti a frase manter o William. Acho que o Douglas Costa é mais verdade do que isso, mais verdade do que o William. Porque o William, quando joga bem, joga muito bem, tanto que o Barcelona não queria. Agora, o que eu acho que aconteceu foi que a gente perdeu um pouco o parâmetro. E o que eu acho mais grave é que a gente perdeu completamente o parâmetro do nível que se joga no Brasil em relação com o que se joga na Europa. Então, por isso a gente perdeu o parâmetro. Mas a gente precisa ter o parâmetro. Por exemplo, quando aqui o nível é completamente diferente de exigência. Mas o Arthur chega no Barcelona, é titular do Barcelona. E o Vidal é banco dele. O Paquetá chega no Milan, é titular do Milan. O Vinícius Júnior chega no Real Madrid, virou titular. E por circunstâncias, porque ele ia pro Real Madrid Castilha, mas o Vinícius Júnior é um caso diferente porque ele tem 18 anos, ele vira titular do Real Madrid. E hoje foi o segundo jogador que mais finalizou. Hoje é titular absoluto, né? O que a gente precisa recuperar, e aí não é uma discussão mais... Não é que esteja ficando assim. Não, eu acho que não tá. Nosso nível está subindo e estamos eu acho que não tá. A gente terminou ano passado discutindo e criticando o nível do Campeonato Brasileiro. Mas o que está havendo nesse mês de janeiro, é pegar o ano passado, matéria do Rodrigo Matos, do UOL, até outubro, o futebol brasileiro gastou em transferências dentro do Brasil 112 milhões de reais. Nesse ano já são 200 milhões de reais. Sensacional, hein? Por quê? Porque os clubes podem estar abusando em algum cenário, porque a pergunta é sempre se vão quebrar na frente, mas se você pensar em Flamengo e Palmeiras, os custos são de folha de pagamento, 28% da receita do Flamengo representa a folha e no Palmeiras 34%. Não é absurdo. Absolutamente dentro do orçamento. Dentro do orçamento. Então você tem uma capacidade de... Não é contratar, porque quando você contrata, você contrata jogadores que não são de Copa do Mundo. Mas é de manter jogadores que vão elevar o teu nível. E isso tem que ser um processo. Agora, eu acho que o Dudu, de agosto pra cá, ele jogou um futebol que o credencia a ser chamado em março. Agora, Flamengo e Palmeiras, indiscutivelmente, são duas potências financeiras da América Latina. Eu incluo, inclusive, o rico futebol mexicano nisso aí. Flamengo e Palmeiras têm condições hoje na América Latina de trazer o jogador que eles quiserem. Agora, já que você falou, Abel Neto, de Flamengo e Palmeiras, vem aí uma temporada espetacular pela frente. Claro que o futebol é um jogo coletivo. São 11 jogadores em cada time. Mas sempre tem aqueles que puxam a fila. E eu estou pensando aqui com os meus botões. O Dudu fica, certo? Certo. O Ricardo Goulart está chegando. E já está treinando. Teremos a dupla Dudu e Ricardo Goulart. E no Flamengo, eles serão apresentados amanhã no Maracanã para a torcida antes do jogo Flamengo e Bangu.
teremos a dupla Gabigol e Arrascaeta. Então eu sugiro, por favor, que a nossa querida produção coloque a trilha do Duelo Fox. Vamos lá. É isso. Flamengo e Palmeiras. Eles vão monopolizar a atenção. Cruzeiro muito forte, Grêmio forte, Corinthians competitivo, São Paulo melhorou muito, tá forte, mas Palmeiras e Flamengo vão monopolizar a atenção. E há uma expectativa grande em cima dessas duas duplas. Paulo Lima, qual dupla você prefere? Dudu, Ricardo Goulart ou Gabigol e Arrascaeta? Eu tô ansioso para que tenhamos um encontro de Flamengo e Palmeiras, seja no Brasileirão, João, na Libertadores. Se fosse na música sertaneja, ia ser uma dificuldade para admitir, né? Se fosse em qualquer lado cultural, até no bordel, seria difícil. Mas que responsabilidade tem Palmeiras e Flamengo com duas duplas. Você concorda quando eu falo que são essas duplas? Claro. O problema é o seguinte, o Dudu nós acompanhamos aqui no campeonato. O Ricardo Goulart a gente não acompanhou na China, tudo aquilo que a gente viu e pelo que o Filipão passou por lá com o Ricardo Goulart, campeoníssimo, artilheiro, eleito o melhor jogador. A gente teve uma temporada de excelência do Gabriel Barbosa, o Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos. A gente teve uma temporada de altíssima qualidade do Arrascaeta, jogador de seleção uruguaio, não é titular, mas convocado por Oscar Tabares várias vezes, e jogador decisivo no Cruzeiro, na conquista do bicampeonato. Se você for pensar bem hoje, é evidente que você tem um crédito maior de qualidade com o Palmeiras do Dudu e com o Ricardo Goulart. Agora, misturando as duplas, eu jogaria com Arrascaeta e Dudu. Sim, mas entre Arrascaeta e Gabigol e Dudu e Ricardo Goulart. Não, mas não mistura não, separa. Uma tá de verde, a outra de vermelho e preto. No seu time você bota a dupla rubro-negro ou homem verde? É o seguinte, Você esperando as duplas. dois muros, Você um pé em um e um pé no outro. Misturando as duplas, eu jogaria com Arrascaeta. Hoje, pertinho, hein, Paulo? misturando as duplas, a minha dupla de ataque seria Dudu centralizado e o Arrascaeta jogando pelo lado. Se você pensar hoje que eu não vi o Ricardo Goulart, minha dupla é Arrascaeta e Gabriel Barbosa. Eu não vi o Ricardo Goulart jogar. Sim, seu Paulo. Entendeu? Pode. Eu prefiro ver o Ricardo Goulart jogando para poder falar, assim como a gente chega aqui algumas contratações do atacante Bocelli, veio do México, sei que, artilheiro, 70 gols, blá blá blá. Eu não vi jogar. Eu não vi jogar no futebol mexicano. Eu não posso avaliar o Bocelli pela história, pelos números. A estatística dele deu 70 passes, não sei o quê. Então você prefere Gabigol e Arrascaeta? A dupla que eu vi jogar no futebol brasileiro nos últimos anos. Esse é o critério do Paulo Lima. Meu critério, exatamente. A gente viu o Bozelli jogar contra o Flamengo, por exemplo. Em 2014, é verdade. Tem tempo, né, Paulo? Não, estamos em 2019. Ele ficou 5 anos lá. Abel Neto, o seu voto. Que dupla você escolhe? Dudu, Goulart ou Gabigol e Arrascaeta? Essas perguntas é pra pegar gente. Eu não vi você que misturou. Assim, Flamengo e Palmeiras estão disputando tudo. Aí veio na minha mente, falei, não, eu indo lá, Gabigol e Arrascaeta, meu Deus do céu. Hoje eu votaria em Dudu e Ricardo Goulart. Dudu e Ricardo Goulart. Paulo Lima colocou, a gente não viu, mas o Ricardo Goulart tem arrebentado nos últimos anos na China. Quando estava aqui jogando pelo Cruzeiro, arrebentou no bicampeonato brasileiro. E ele agora recuperado, voltando a jogar, tem tudo para arrebentar também. É óbvio que a outra dupla também é espetacular. Mas eu prefiro hoje Dudu e Ricardo Goulart. Agora, como você falou, são 11. Eles dependem dos outros 9, dependem de um monte de coisa, de vários fatores. E a gente não sabe. O que a gente espera é que tenhamos grandes confrontos. Entre Palmeiras e Flamengo, entre Flamengo e Palmeiras e Flamengo contra os outros times do Brasil e Ricardo Goulart da América do Sul. Oi? Quem seria a dupla do Palmeiras sem Ricardo Goulart? Dudu e? Não teria dupla. Lucas Lima? Mas não. É que foi reserva no ano passado. Ou então... Aí não há necessidade de duelo forte. Por isso que eu falei. Se fosse sem o Ricardo Goulart. Muito bom, grande expectativa. É bom a gente ter grandes jogadores, né? Isso movimenta a indústria do esporte, do futebol, torcida, imprensa. Já há uma grande expectativa. Ele está ali, pensando, ouviu a opinião do Paulo Lima, ouviu a opinião do Abel Neto e agora vai dar a opinião dele. Grande Facincani, e aí? Talento por talento, ambas são espetaculares. É uma briga boa, né, rapaz? Agora, se a gente pegar em termos de casca, de experiência, de conduzir uma responsabilidade,
a dupla Dudu e Ricardo Goulart tem mais vivência que a dupla Arrascaeta e Gabigol. Isso é interessante, né? é verdade. O Gabigol fez uma temporada fantástica em 2018 com o Santos, mas passou por uma oscilação absurda nos últimos anos lá no futebol europeu, que era onde a gente esperava que ele pudesse jogar muita bola. O Arrascaeta vem de uma sequência de 2016 para frente, né? Mas em especial 2017 e 2018. Agora o Ricardo Goulart já vem de um bi brasileiro, já vem de uma Champions League na Ásia, com o Filipão, já vem de consecutivos títulos por lá. Ah, mas ele jogou na China. Bom, não importa, ele esteve lá e foi considerado em 4 temporadas. Vários outros que jogaram na China e não fizeram o que ele fez. Então a gente não pode menosprezar. Nos últimos 4 anos, assim. nos últimos 4 anos do Ricardo Goulart na China, em 2 vezes ele foi vice-artilheiro e uma vez ele foi artilheiro. E em 3 oportunidades ele esteve no top 5 dos principais armadores do campeonato, né? Dos principais assistentes do campeonato. Então, são números positivos. O próprio Dudu, para mim, foi o protagonista de um título em 2015 de Copa do Brasil com o Palmeiras, em 2016 de Campeonato Brasileiro, teve um vice-campeonato em 2017 e o título do ano passado. Então, você pega o peso do que essa dupla já produziu para o futebol e como ela decidiu nos times em que estiveram, tanto o Ricardo Goulart pelo Cruzeiro e o Dudu pelo Palmeiras, a junção dessa dupla é muito mais decisiva. Então, 2 votos para a dupla Dudu e Ricardo Goulart, 1 voto para Gabigol e Arrascaeta. PVC, qual é a sua opinião? Dudu e Ricardo Goulart. Dudu e Ricardo Goulart. Sem Nós justificativa. estamos falando de uma dupla que tem o melhor jogador do último Campeonato Brasileiro e de outra dupla que tem o artilheiro do último Campeonato Brasileiro. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro tem um peso maior sobre o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O ano seguinte pode dizer outra coisa. Nós estamos projetando, não quer dizer, ninguém tem aqui uma bola de cristal dizendo nesse ano, Dudu, Ricardo. Não, a gente está pensando. Não, a gente analisa em cima do que já foi feito. É óbvio que eu falei que a dupla ideal era Dudu. Em cima do que já foi feito. Gabriel Barbosa. Foi a minha Só que agora é uma junção. Eu fiquei ali entre o São Paulo e o Palmeiras ali. Você quis muretar, você quis muretar. Você quis botar Dudu e Gabigol, é isso? Ah, não, a minha dupla era Dudu. A sua dupla ideal seria Dudu e Gabigol. Não será possível, Paulo Lima. Mas olha aqui. Sabe na seleção brasileira do é possível. A seleção é possível, é verdade, Paulo. Já ganhou a dupla. Já ganhou a dupla Dudu e Ricardo Goulart. E o meu voto, ele vai ser igual ao do Facincani. Eu acho que o critério experiência, rodagem, dá uma vantagem à dupla Dudu e Ricardo Goulart. Mas eu acho que Gabigol e Arrascaeta tem tudo para fazer história no Flamengo, para arrebentar. Uma dupla jovem, um tem 24, outro tem 22. São jogadores técnicos, velozes. O Gabigol é muito carismático, tem tudo para virar ídolo. Acho que é uma dupla espetacular, que pode dar muito ao Flamengo. Mas acho que a experiência, de fato, Dudu já é um jogador de 26 anos. Ricardo Goulart já tem todo esse currículo que falamos aqui, desde 13, 14 arrebentando. Faz com que, nesse momento, antes da temporada, eu prefira Dudu e Ricardo Goulart. A renovação do Diego não pode ser o próximo passo do confronto? Do confronto Flamengo-Palmeiras? Palmeiras fala, Dudu fica. Eu acho que é muito importante para o Flamengo manter o Diego. E provavelmente ele ficará, está encaminhando para isso. Deve ser. Agora, o Diego fica, mas o Flamengo acertou a contratação de Bruno